Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal. Nós vamos dar seguimento às nossas videoaulas então, concluindo aí esses vídeos sobre os autores contratualistas. O vídeo de hoje é sobre Rousseau, que vai ser o terceiro e último autor desse núcleo, vamos dizer assim, de autores clássicos da teoria política, né? Vamos começar falando sobre quem foi Rousseau, né? Qual é o legado dele. Foi um filósofo, teórico político, escritor e compositor nascido na Suíça, e foi um dos pensadores com grande destaque no século XVIII, no que foi chamado de iluminismo, né, o pensamento iluminista. E ele também foi um precursor do romantismo literário, né? Para contextualizar, né, o iluminismo e a participação do Rousseau no iluminismo. O iluminismo foi um movimento, né, intelectual que se desenvolveu na Europa do século XVIII, em que era pautado por alguns ideais, né? Foi um movimento que, acima de tudo, ele colocou alguns ideais, como a razão, a liberdade, a ideia de progresso, de que existe um progresso civilizatório, a importância do governo constitucional, né, também faz parte dos ideais iluministas, e a separação, fundamentalmente, a separação da igreja e do Estado. Né, a política como algo à parte da religião, né? E esse conjunto vai existir um conjunto de filósofos, um conjunto de pensadores que vão fazer parte desse movimento. O Locke, que a gente viu no último vídeo, pai do liberalismo, foi um desses, e o Rousseau também fez parte desse campo iluminista, né? Defendendo esses ideais de razão, liberdade e de separação da política da religião, né? A grande obra dele, então, que é estudada até os dias de hoje, é O Contrato Social, que é bem essa metáfora que nós utilizamos para falar sobre os três autores, mas quem escreveu um livro com esse nome foi o Rousseau. E falando de uma forma introdutória e bem geral, a gente pode dizer que ele tinha uma visão, né, de uma sociedade ideal. Ele idealizou uma sociedade que estava por vir, vamos dizer assim, defendendo princípios democráticos. Então, para ele, diferente dos outros dois autores, o Hobbes e o Locke, ele vai defender uma participação ativa do povo, da população na política, né? Ele vai explicar o contrato social, levando em consideração o fator da participação política, vamos dizer assim, né? Assim como os outros dois autores, também existe uma perspectiva, uma noção de natureza humana para o Rousseau. O Rousseau, ele é o oposto do que seria o Hobbes, ou anteriormente ao Maquiavel. O Rousseau diz que os humanos são bons por natureza. O ser humano no estado de natureza, ele é o bom selvagem. O que corrompe, aquela frase, né, que circula muitas vezes por aí, que o humano é bom, a sociedade o corrompe. Vem de Rousseau essa frase. Para ele, a sociedade tradicional, com os valores tradicionais que ele vivia lá no século XVIII, as instituições educacionais tradicionais, as instituições religiosas, o próprio Estado como ele era naquele contexto, um contexto com absolutismo, né, com o poder absoluto dos monarcas, esse contexto é que corromperia o ser humano, né? Que por natureza é bom, vivia livre na natureza, vivia como um bom selvagem. Então o Estado como ele conheceu, como ele vivenciou, o Estado é que corrompe o humano, que tem uma natureza boa, né? Ele tem uma visão de natureza positiva do ser humano. Para ele é importante falar, a natureza não dá a base para a criação do Estado, como o Locke falava, que o ser humano é naturalmente racional, já existem algumas regras e a partir dessas regras é criado o Estado. Pro Rousseau não. Pro Rousseau o Estado tem que ser criado com outro esforço e a natureza ela não daria uma base por si só para a criação do Estado. Importante falar, gente. A função do Estado deve ser não para controlar, para suprimir as liberdades das pessoas, de forma alguma, mas para que exista harmonia na sociedade, né? Para que a sociedade ela tenha um norte, ela tenha alguma direção que seja guiada a partir do que ele vai chamar de vontade geral, a vontade geral da população.
que se aproxima da noção de bem comum do Aristóteles. Vontade geral seria o que é importante a todos, o que todos têm que abrir mão de pensar só em si para pensar no que é o melhor para o coletivo. Essa vontade geral é que deve guiar o Estado, guiar a sociedade, né? Então, o contrato social ele vem, né, como uma convenção, como um acordo para garantir a liberdade, a segurança, o bem-estar das pessoas, mas as pessoas têm que ser livres com a existência do Estado. Essa é uma questão talvez idealizada, né, do Rousseau. O Estado ele deve trazer segurança às pessoas e bem-estar, mas as pessoas elas têm que ser o mais livres possível, como era no estado de natureza. Então ele vai defender essa ideia da liberdade, levando em consideração que para ele o ser humano é bom por natureza. Então teria que criar um Estado que leve em consideração essa bondade, vamos dizer assim, o Estado vai garantir a segurança, vai garantir o bem-estar, mas vai garantir a liberdade o mais próximo possível de como o ser humano era no estado de natureza. Ele vai alertar também, que eu coloquei ali no último ponto dessa lâmina, cuidado com o Estado, né? Da mesma forma que ele vai verificar que as pessoas, os indivíduos, eles podem tentar fazer o seu desejo individual, a sua vontade individual, de forma egoísta, sem pensar no coletivo, sem pensar no conceito da vontade geral, do bem comum, o Estado e quem está no Estado, o corpo político, pode fazer a mesma coisa. Pode pensar só em si mesmo e subjugar a vontade geral, subjugar o interesse coletivo. Então ele tem essa preocupação com o Estado, né? O Estado, como ele observa na época com as monarquias absolutistas, não o agradava. Ele propõe um novo Estado, né? Um Estado que seja guiado pela vontade geral e que garanta as liberdades, né? Que não era o que ele observava nas monarquias absolutistas. O principal conceito dele, né? Que já apareceu aí na apresentação: vontade geral. Não tem muito mistério. Vontade geral é a reunião das vontades e interesses que são comuns a todas as pessoas. E que esses interesses, essa vontade geral, é o que vai guiar o pacto social da criação do Estado, né? Então dá para ver que tem aí tem um princípio democrático em jogo, né? O Estado ele é criado para garantir a liberdade e para garantir que se realize, que se cumpra o que é, vamos dizer, acordado pela vontade geral da população, pelo que é considerado um bem comum da população, né? A vontade geral, é importante falar, a vontade geral não é a vontade da maioria. Não é a ideia de resolver na urna a maioria que pensa determinada coisa, aquilo tem que ser aprovado porque a maioria ganha da minoria. Ele não está pensando nisso. Ele não está pensando nessa ideia de uma maioria disputando com a minoria, tentando levar vantagem e aprovar as suas ideias, aprovar os seus projetos. Para ele não, para ele a vontade geral é o que seria o interesse comum mesmo, o bem comum que o Aristóteles falava, né? É o que todos de alguma forma vão acabar concordando. Todo mundo cede um pouco de olhar para si mesmo, de ter um pensamento egoísta, para ver o que é melhor para toda a sociedade, o bem comum a todos, né? Então essa vontade geral é o que vai servir como a base do Estado, que ele deve ser renovado pelas pessoas. Então o Estado para ele, a soberania, né, do Estado reside na população, nas pessoas, não em um rei, não em um monarca, e o que fundamenta a existência do Estado é a vontade geral da população, da totalidade da população. Então, nós vamos já concluir fazendo uma comparação do Rousseau com os outros dois autores contratualistas. Porque nós podemos dizer que cada um tem um viés, ou cada um tem um enfoque na sua teoria política, né? O primeiro que a gente viu, o Hobbes, ele defendia o absolutismo. Ele tinha uma visão que o Estado tinha que ser forte, que o ser humano é egoísta, que o estado de natureza é um estado de guerra. Então, o Estado tem que ser muito poderoso, tem que ter poder absoluto, o monarca. O Locke propunha uma monarquia constitucional. O Estado tem que ter limite, espera lá, não pode ser poder ilimitado para o monarca.
O Rousseau, além dele falar que o Estado tem que ter limites, ele já coloca um princípio de democracia, que quem faz o Estado é a organização das pessoas, a deliberação das pessoas, chegando a um consenso, chegando ao que seria comum a todos, a uma pauta comum, a vontade geral, e isso é o que norteia o Estado. Então, vamos dizer que o Hobbes estaria mais para o absolutismo, o Locke para uma monarquia constitucional, já com parlamento, não com poder absoluto concentrado, e o Rousseau já abre mais um pouco para a participação das pessoas de uma forma mais ampla, já abre mais para o sentido democrático. Na natureza humana, né, o Hobbes viu o ser humano como egoísta, por isso que tudo acabava em guerra. O Locke entendia o ser humano como racional, por isso já existia uma organização, umas regras do ser humano antes da existência do Estado. E já o Rousseau vê como o humano como naturalmente bom, como o bom selvagem. Né? Uh, o Hobbes, né, na necessidade da existência do Estado, né? O Hobbes ele vê a necessidade de um Estado com poder absoluto para impedir que se retorne a guerra de todos contra todos, né? Ao caos que seria o estado de natureza do humano. Esse seria o enfoque do Hobbes, né? A criação do Estado é para ter um poder, uma mão de ferro, para impedir o retorno à guerra generalizada. O Locke, o foco dele estava na questão da propriedade, a liberdade de ter propriedade, de bens. Ele tem essa importância muito grande. Ele é o pai do liberalismo, né? Então ele defendia um Estado com poder limitado e a defesa da propriedade privada, acima de tudo, né? Já o Rousseau também fala em liberdade, também tem esse sentido liberal, mas ele vai dar destaque para a virtude política do povo, né? E que seria, né, representada pela vontade geral. Então, não adianta só garantir liberdades naturais, como falava o Locke, ou garantir a propriedade privada. A sociedade, o Estado tem que ser guiado pelo interesse comum, pelo interesse coletivo, pelo que é comum a todos, né? Pelo interesse de todos. Todo mundo abrindo mão um pouco de si, abrindo mão de pautas egoístas, vamos dizer assim, em nome de uma vontade geral, né? De um bem comum. Então, basicamente, esses foram os contratualistas, gente, de uma forma bem resumida, de uma forma que não fique tão longos assim os vídeos, né? E novamente com a referência, o Contrato Social, o nome do livro do Rousseau, um clássico também da teoria política, importante, uma leitura importante nos cursos de Direito, de Ciências Sociais, e que nos dá, né, bases do pensamento político ali do século XVIII, e que deixou um legado até os dias de hoje, né? Para a compreensão dos regimes políticos, para a compreensão da relação entre os humanos e a existência do Estado, né? Então eu agradeço a todos a presença de vocês. Deixem o comentário de vocês, se tiver alguma dúvida, alguma questão, podem deixar o comentário. Deixem o like se ficou bom o vídeo, dislike se não gostaram. E se inscrevam no canal quem ainda não está inscrito, que ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação dos vídeos também. Então obrigado pessoal e até o próximo vídeo.